Há 66 milhões de anos, as planícies da América do Norte pré-histórica eram dominadas pelo infame Tiranossauro Rex. Embora famosos, nenhum outro membro da família chegou perto do status de fama do T-Rex, mesmo que ele não tenha sido o primeiro membro de sua família a surgir, nem mesmo o primeiro a governar a América do Norte. Apenas alguns milhões de anos antes, um parente muito próximo já desempenhava o papel de lobo mau e era o segundo maior tiranossaurídeo a governar o continente. Seu nome é Daspletosaurus, que significa lagarto assustador. Diferente de muitos tiranossauros descobertos recentemente em condições precárias, o primeiro espécime conhecido de Daspletosaurus foi extremamente bem preservado, consistindo de um crânio completo e mais de 50% do corpo, incluindo a vasta maioria de suas vértebras. Isso ajudou os pesquisadores a reconhecerem instantaneamente que haviam descoberto um tiranossaurídeo massivo e monstruoso. No entanto, ainda havia muita confusão inicial, pois o esqueleto era muito semelhante ao do Gorgosaurus, previamente descrito, e foi inicialmente classificado erroneamente como uma nova espécie deste gênero. Por 50 anos, ele permaneceu não como um novo gênero, mas como uma nova espécie de Gorgosaurus, simplesmente porque os dois tinham dentes semelhantes e superficialmente pareciam similares, principalmente em tamanho. Eventualmente, um paleontólogo curioso reexaminou o holótipo e percebeu que ele era muito mais encorpado e robusto que o Gorgosaurus, com um corpo mais denso e volumoso, enquanto os crânios dos dois não eram tão idênticos além dos dentes, com o do Daspletosaurus sendo mais largo, resultando em sua reclassificação como um novo gênero, com o holótipo sendo nomeado Daspletosaurus torosus, sendo torosus uma referência à sua musculatura impressionante. Seu crânio e corpo monstruosos, na verdade, acabaram compartilhando mais semelhanças com outro gênero, o Tyrannosaurus. Após análises mais aprofundadas, descobriu-se que este novo predador era muito parecido com o rei, a ponto de por vezes, paleontologistas tentarem reclassificá-lo como uma nova espécie de Tyrannosaurus. É honestamente mais difícil apontar suas diferenças do que suas semelhanças, com as únicas discrepâncias claras sendo que o Daspletosaurus era um pouco menor, tinha densidade óssea diferente, braços relativamente mais longos, pés menores e uma crista mais proeminente na frente dos olhos. Os cérebros também tinham formatos diferentes, mas ambos ainda apresentavam características geralmente não vistas em outros tiranossaurídeos, incluindo uma órbita ocular alta e bolsas de ar expandidas dentro do crânio. Em se tratando da época em que viveram, o Daspletosaurus viveu entre aproximadamente 77 e 74 milhões de anos atrás, enquanto o Tiranossauro viveu entre cerca de 68 e 66 milhões de anos, ou seja, uma diferença de 6 a 8 milhões de anos. Apesar dessa diferença significativa em milhões de anos, a falta de diferenças entre as duas espécies gerou muito interesse na relação entre os dois e em onde este novo gênero se encaixava na família como um todo. Alguns até sugeriram que ele era o ancestral direto do T-Rex. Esta hipótese foi desenvolvida após estudar sua evolução ao longo do tempo. Os pesquisadores descobriram mais duas espécies pertencentes a ele, Daspletosaurus wilsoni e orneri, que juntas com a espécie original, pareciam demonstrar um padrão de se tornarem mais derivadas e semelhantes ao Tyrannosaurus com o tempo. No entanto, nem todos concordam com essa ideia. Um dos principais argumentos é que decifrar o verdadeiro predecessor de um animal extinto é quase impossível sem o código genético. Além disso, 6 a 8 milhões de anos de diferença é uma lacuna enorme, grande o suficiente para deixar espaço para muitas perguntas. Um achado recente que demonstra isso é um dente recuperado que permanece não atribuído a nenhum gênero, mas que tinha uma semelhança impressionante com os dentes vistos no T-Rex sui. Um achado perplexo, pois este fóssil data de 77 milhões de anos atrás, ou seja, antes do Tiranossauro, mas ao mesmo tempo que o Daspletosaurus, sugerindo que outros terópodes potencialmente mais semelhantes ao T-Rex podem ter andado por lá. Apesar disso, mesmo aqueles que acham que não foi o progenitor do Tiranossauro ainda concordam que eles são extremamente relacionados, e muitos cladogramas recentes o colocam como o tiranossaurídeo norte-americano mais proximamente relacionado ao gênero Tyrannosaurus, e o segundo mais relacionado à espécie específica Tyrannosaurus rex, atrás apenas da espécie irmã do rei, Tyrannosaurus macrensis.
O que é mais aceito é que cada uma das 3 espécies estava de fato em uma trajetória de se tornar mais derivada, como afirmou o estudo, mas ainda eram amplamente as mesmas, com as maiores diferenças sendo vistas no crânio e em seus tamanhos, com o Torozus sendo o maior, seguido por Wilson e, por último, Orneri. Apesar disso, todos os 3 eram gigantescos pelos padrões modernos e até pré-históricos. Possivelmente, os espécimes adultos atingiam de 8,5 a 9 metros de comprimento, com 2,2 metros de altura nos quadris e pesando até 3 toneladas, colocando-os no escalão superior dos tiranossaurídeos norte-americanos em termos de tamanho. No entanto, graças a alguns espécimes monstruosos, sabemos que eles ficaram muito maiores. O maior espécime até hoje, um indivíduo Torozus apelidado de Pet III, provavelmente media cerca de 11 metros de comprimento e pesava impressionantes 5,5 toneladas, tornando-o o segundo maior gênero de tiranossaurídeo norte-americano e o maior predador da América do Norte durante sua existência, dando-lhe status indiscutível de superpredador. Obviamente, o Daspletosaurus tinha aqueles bons genes de tiranossauros, ou talvez fosse o contrário. Independentemente disso, isso aparentemente se estendia ao seu crânio, que era massivo por si só, com a maioria atingindo mais de 1 metro de comprimento e sendo construído como um tanque. Ossos incomumente pesados e robustos, com os ossos nasais no topo do focinho fundidos para maximizar a força. Para combinar com os músculos e ossos intimidantes, o crânio do Daspletosaurus possuía uma boca cheia de mais de 6 dúzias de dentes extremamente longos, pontiagudos e ovais em seção transversal, sugerindo que, como seu parente futuro, ele tinha uma mordida construída para poder aterrorizante. Estudos de fato descobriram que ele possuía uma mordida perversa, com um deles sugerindo que ele tinha a segunda maior força de mordida em sua família, atrás apenas do tiranossauro, enquanto também tinha o segundo maior músculo adutor da mandíbula e a terceira maior tensão cranial, depois do Tarbosaurus. Tudo isso criava uma mordida poderosa o suficiente para pulverizar armaduras resistentes e fazer os ossos literalmente explodirem no impacto. Alguns cientistas acreditam que ele caçava muito como o T-Rex, dada sua força de mordida, usando um método de perfurar e puxar, que envolvia usar uma mordida inicial poderosa para penetrar e agarrar uma vítima, que era então morta rapidamente ao ser puxada para trás, arrancando quantidades massivas de músculos, órgãos e osso ao mesmo tempo. Com base em seu ambiente e nos animais com os quais foi encontrado, os paleontologistas acreditam que a dieta do Daspletosaurus consistia principalmente de uma variedade de grandes ceratopsídeos, hadrossauros e anquilossauros. Mas, em última análise, qualquer coisa capturada era sua dieta, como demonstra um espécime maduro que tinha um estômago cheio dos restos digeridos de um hadrossauro jovem e pequeno. Suas mandíbulas titânicas definitivamente não eram boas notícias para qualquer dinossauro coexistente. Se eles quisessem se manter seguros, havia apenas uma desvantagem em sua constituição que poderia ser explorada: a velocidade. Devido à sua natureza de tanque, ele não era o animal mais rápido por aí e provavelmente era limitado no que podia perseguir, provavelmente contando com ataque surpresa para pegar outros dinossauros desprevenidos. No entanto, o lado positivo dessa velocidade reduzida e grande robustez era o benefício da durabilidade, o que significava que herbívoros blindados, que normalmente eram sonhos de consumo para a maioria dos predadores, eram, na verdade, presas viáveis para este monstro. E ele tinha outras ferramentas que compensavam sua falta de destreza. Ironicamente, uma delas eram seus braços. Ironicamente, porque os tiranossauros são famosos por seus braços comicamente curtos. E embora não fossem massivos, o Daspletosaurus tinha os membros anteriores mais longos de qualquer tiranossaurídeo em relação ao tamanho do corpo. Cada braço tinha até 1 metro de comprimento. Eles também eram enganadoramente fortes, dada sua forma estreita, indicada por ossos espessos e muitos pontos de fixação para músculos, possivelmente permitindo que eles capturassem e segurassem presas que lutassem para escapar. Sua cauda provavelmente também ajudava no combate, sendo notavelmente pesada e poderosa, ajudando a dar-lhe um equilíbrio incrível que se mostrou inestimável quando lutava com herbívoros grandes, que podiam ser enormes, para dizer o mínimo. E embora não fosse gracioso como um gato, ele tinha alguns sentidos felinos, ou melhor, crocodilianos, já que há evidências de órgãos sensoriais integumentários na forma de grandes placas localizadas em seu focinho, o que possivelmente lhe dava a capacidade de modular movimentos precisos da mandíbula, detectar temperaturas e detectar presas.
enquanto também fornecia armadura adicional para o seu rosto. Portanto, o Daspletosaurus estava bem equipado. No entanto, o aspecto mais impressionante sobre ele pode não ter sido encontrado no corpo, mas sim ao seu redor. Outros Daspletosaurus. Ao longo dos anos, espécimes foram encontrados próximos uns dos outros em grupos, indicando um certo nível de sociabilidade. A descoberta mais proeminente foi um aglomerado de 3 indivíduos, que variavam em idade e tamanho e foram encontrados ao lado de 5 hadrossauros. Estudos do sedimento e dos ossos concluíram que todos os 3 morreram ao mesmo tempo enquanto se alimentavam dos hadrossauros mortos. E porque havia diferenças de idade, alguns paleontologistas acreditam que este achado representava uma matilha familiar. Isso faria sentido, já que outros tiranossauros intimamente relacionados, como o Gorgosaurus e o Albertosaurus, também são conhecidos por às vezes se agruparem, aumentando as chances de que o Daspletosaurus fosse realmente uma criatura gregária. Essas matilhas baseadas na família teriam sido extremamente irritantes para as presas, pois a variação de tamanho significava que você tinha membros mais jovens e rápidos que podiam capturar e perturbar herbívoros, enquanto as unidades mais velhas vinham para terminar o trabalho. E esse problema só é amplificado quando se considera ainda que os jovens permaneciam pequenos por um bom tempo, com uma análise do crescimento ósseo descobrindo que os juvenis não apresentavam muito crescimento nos primeiros 5 anos de vida antes de passarem por um rápido ganho de peso e tamanho que durava cerca de 15 anos. E embora a evidência para grupos familiares seja bastante forte, outra crença contrastante é que ele operava mais como os dragões de Komodo, onde indivíduos não cooperativos se aglomeravam em presas e carcaças, levando a verdadeiras farras alimentares e a conflitos frequentes entre os Daspletossauros. Para dar credibilidade a essa visão, sabemos que em geral, ele era um indivíduo difícil, com muitos deles sofrendo seus piores ferimentos nas mãos ou mandíbulas de sua própria espécie. Uma tendência única também foi identificada, mostrando que morder o rosto um do outro era o método preferido de luta intraespecífica e era extremamente comum, com inúmeros espécimes contendo dezenas de marcas de mordida em seus crânios, que também foram infligidas com danos suficientes para deixar sulcos profundos. Este tiranossauro de temperamento difícil também é um dos poucos terópodes conhecidos por realizar ataques não fatais, e fatais, contra competidores, visto que às vezes as marcas nunca cicatrizaram completamente, implicando em morte. As razões mais comuns por trás dessa violência são disputas territoriais, lutas por recursos ou por dominância dentro de um grupo social. O estômago roncando também parece ser um gatilho, visto que um crânio de Daspletosaurus encontrado em Alberta, Canadá, tinha marcas de mordida que cicatrizaram, mas também outras que não só não cicatrizaram, como não tinham sinais de inflamação ou qualquer sinal de crescimento ósseo, implicando fortemente que foram feitas após a morte por outro Daspletosaurus que estava vasculhando sua carcaça, fornecendo a primeira evidência de que este carnívoro era um canibal às vezes. O motivo exato pelo qual ele escolheria voltar-se contra os da própria espécie é um mistério, mas a resposta pode estar em seu ambiente, que era conhecido por experimentar secas periódicas e desastres naturais, resultando em mortalidade em massa e condições caóticas, potencialmente forçando os Daspletossauros a voltarem-se uns contra os outros. Outra explicação apresentada é que se ele realmente se aglomerasse em presas e carcaças, durante a carnificina pode ter sido normal que um indivíduo azarado fosse apanhado no frenesi, tornando-se ele mesmo um pequeno lanche. Obviamente, ser um Daspletosaurus devia ser pelo menos um pouco estressante, sempre precisando vigiar as costas para outros da mesma espécie. E curiosamente, ele não era o único tiranossauro que poderia se envolver em suas travessuras, pois o Daspletosaurus está entre os poucos exemplos de um tiranossauro que viveu ao lado de outro, neste caso, o Gorgosaurus. No final do Cretáceo, a América do Norte estava dividida em duas devido à presença do Mar Interior Ocidental, criando os continentes insulares de Laramídia, a oeste, e Apalácia, a leste. O Daspletosaurus foi encontrado exclusivamente em Laramídia, onde foi acompanhado pelo Gorgosaurus em pelo menos 3 formações diferentes. Como o primeiro, o Gorgosaurus era um predador muito grande, um dos maiores terópodes norte-americanos de todo o Cretáceo, com indivíduos medindo até 9 metros. Ele também tinha um crânio bastante gigantesco e uma mordida feroz, tornando-o provavelmente o único animal que poderia realmente ameaçar o Daspletosaurus. Mas não se preocupe, porque o nosso cara tinha uma vantagem. Sua estrutura maciça e poderosa.
Enquanto os dois eram semelhantes de lado, se você os olhasse de frente, veria claramente que o lagarto assustador era muito mais volumoso, levando a um corpo mais forte, uma mordida mais poderosa e um peso maior, com o Gorgosaurus chegando a no máximo 3 toneladas. Portanto, é seguro assumir que os adultos ainda eram secundários em relação aos grandes Daspletosaurus, embora tenham se beneficiado da velocidade, com esqueletos mais leves e pernas mais ágeis. Embora as lutas sem dúvida acontecessem pelo menos algumas vezes, suas diferenças são na verdade o que permitia algum espaço, pois os dois provavelmente desenvolveram seus próprios nichos ecológicos, com o Gorgosaurus caçando presas mais rápidas e menores e o Daspletosaurus preferindo gigantes lentos e melhor blindados. E isso pode ser o motivo pelo qual os dois parecem ter seus próprios reinos separados, com o Daspletosaurus sendo mais comum ao sul, enquanto o Gorgosaurus governava o norte. No entanto, devido aos padrões de crescimento esporádicos vistos no Daspletosaurus, os paleontologistas acham que o conflito pode ter sido rampante entre os adolescentes, dado seus tamanhos menores e maiores velocidades, sem mencionar que, como dito, os adultos ainda caçavam ocasionalmente presas que não eram exatamente lentas. Mas em última análise, normalmente havia comida suficiente para todos, já que Laramídia era abundante em vida na época. As montanhas rochosas formavam uma boa parte do continente insular, formando muitos rios grandes que corriam das montanhas até o mar, ajudando a criar vastos ambientes ricos, como planícies de inundação onde o Daspletosaurus poderia ser encontrado. E embora nenhuma prova conclusiva tenha sido encontrada, também há uma chance de o Daspletosaurus ter conhecido muito mais dinossauros e vida do outro lado do lago, considerando que a distância entre os dois continentes não era tão grande, permitindo que alguns potencialmente acabassem na Palácia. Embora na maioria das vezes simplesmente não houvesse necessidade de se aventurar em outro lugar. Dito isto, este paraíso insular, que tinha um clima semi-tropical, poderia ficar um pouco sinistro às vezes, demonstrado por múltiplos eventos de mortalidade em massa que ocorriam periodicamente. Com base no sedimento, os paleontologistas acreditam que o maior perpetrador dessas grandes extinções foi o vulcanismo extremo que se originou do lado oeste, que poderia cobrir toda a ilha em camadas de cinzas espessas, causando incêndios florestais massivos, resultando em problemas generalizados e mortes, mas também enriquecendo o solo para o futuro. Embora menos problemática, Laramídia também estava sujeita a secas ocasionais e flutuações do nível do mar, o que ajudava a manter as coisas animadas, mas às vezes provavelmente um pouco animadas demais. E para aqueles que não acreditam que ele evoluiu e em vez disso, foi extinto violentamente, acredita-se que esses desastres tenham sido a arma assassina em potencial que eliminou o Daspletosaurus, já que ele estava restrito exclusivamente a esta ilha e assim, abrindo caminho para um novo membro da família surgir e eventualmente tomar o trono. Obrigado por assistir e até a próxima.